Olá, gente, tudo bem com vocês? Bom, dando prosseguimento à nossa matéria, o assunto de hoje é vetores. Bom, primeiro a gente vai ver o que é um vetor e como que a gente representa um vetor. E o que é um vetor? Um vetor, ele não é uma entidade física. Ou seja, a gente só usa ele na física. Por quê? Porque ele é uma entidade matemática. Ele é uma entidade matemática para representar grandezas que não são bem explicadas por apenas um número. Vocês viram no ano passado que existem grandezas do tipo escalares e grandezas do tipo vetoriais. As que a gente vai aprender agora são as grandezas vetoriais. Por quê? Porque as grandezas escalares, elas são muito bem representadas por apenas um número e sua unidade de medida. Então, por exemplo, aqui nessa sala está 23 graus Celsius. Eu sei que a temperatura são 23 graus. Eu não preciso explicar mais nada para vocês, que vocês vão entender que se eu falo aqui está 23 graus, vocês vão entender que são 23 graus. Agora, quando eu tenho uma força, se eu empurrar esse notebook para trás, eu estou fazendo uma força no notebook. Essa força ela tem um módulo, ou seja, ela tem um número associado a ela, e ela tem direção e sentido, ou seja, ela vai para algum lugar. Então, toda grandeza vetorial ela precisa dessas três informações. E ela é representada por um segmento de reta, por um vetor. Ok? Então, o vetor nada mais é do que um segmento de reta, uma seta, representada por uma letra com uma setinha em cima. Tranquilo? Agora, nós falamos que os vetores eles precisam de três informações: módulo, direção e sentido. O módulo ele é o tamanho do vetor, ou seja, se eu pegasse uma régua e medisse ele, quanto que daria? Esse é o seu módulo. Agora, direção. Direção é a linha, ou seja, é a linha reta aonde ele está apoiado. Ele pode estar na horizontal, pode estar na vertical, pode estar na diagonal. Isso é a direção. Agora, o sentido é a ponta da seta. É para onde ela está apontando. Então, eu tenho uma linha horizontal. Se ela estiver apontando para a direita, o vetor é o quê? O vetor tem sentido para a direita. Mas se ela estiver apontando para a esquerda, o vetor tem sentido para a esquerda. Beleza? Então, direção pode ter dois sentidos. Então, uma direção posso ter dois sentidos. Ou aponta para um lado, ou aponta para o outro. Por exemplo, norte e sul. Eu tenho norte, tenho sul. Então, se eu estiver indo para o norte, eu tenho uma setinha apontando para o norte. Se eu estiver indo para o sul, tenho uma setinha apontando para o sul. Beleza? O que são vetores iguais? Os vetores iguais, eles têm as seguintes características. Ele tem mesmo módulo, mesma direção e mesmo sentido. Ou seja, ele é igual em tudo. Agora, eu posso ter vetores que são opostos. O que são vetores opostos? É um menos o outro. Eles têm mesmo módulo, mesma direção, mas os sentidos são contrários. Ou seja, enquanto um, por exemplo, aponta para a direita, o outro aponta para a esquerda. Então, eu posso ter essas duas questões. Agora, como eu falei, vetores são entidades matemáticas. Se eles são entidades matemáticas que a física utiliza, eu posso fazer operações com esses vetores. Que operações são? Mas antes de saber essas operações, eu preciso saber que para eu operar com vetores,
eu preciso necessariamente saber que eu posso transladar um vetor. O que é transladar? É movimentar. Então, eu posso movimentar o vetor para onde eu quiser, da maneira que eu quiser, fazendo o que eu quiser, desde que eu não mude seu módulo, sua direção e seu sentido. Se eu movimentar ele daqui até, sei lá, Manaus, mantendo o mesmo módulo, mesma direção e mesmo sentido, esse vetor é o mesmo. Não alterei nada. Por que que isso é importante? Porque quando nós falamos de adição de vetores, e entendam adição como ou somar ou subtrair vetores, o que a gente tem? A gente tem a regra do polígono e regra do paralelogramo. Só que a regra do polígono é a regra mais geral. E a gente vai ver também mais para frente a regra do paralelogramo. Mas como que funciona a regra do polígono? A regra do polígono é o seguinte. Diz o seguinte, eu pego o meu primeiro vetor e coloco ele, vetor A. E aí, peguei o vetor B, que é o meu segundo vetor. No início do B, eu vou colocar no final do A. Então, tá aqui. O início do C eu vou colocar no final do B. Então, nota que eu estou fazendo o quê? Um caminhozinho. E do final do C eu vou ligar o início do D. Ó, então, formou um caminhozinho. E agora, como que é o vetor soma? O que a gente chama de vetor resultante. É o vetor que liga do início do A até o final do D. Esse vetor S em rosa. Beleza? Então, essa é a regra do polígono. É a regra mais geral. Para 2, para 3, para 4, para 5, para 10, para 20 vetores, eu utilizo a regra do polígono. Então, esse cara, o vetor S, ele representa a soma dos vetores. Tranquilo? A soma em quê? Direção e sentido, porque a gente ainda não viu como calcular o módulo. Agora, como que eu faria a regra, por exemplo, do paralelogramo? A regra do paralelogramo ela é um pouquinho diferente. Por quê? Porque ela só serve para 2 vetores. Ela não serve para mais vetores. Então, eu pego o vetor A e agora, diferentemente da regra do polígono, no início do vetor A eu coloco o vetor B. Então, ó, coloquei lá o B. Agora, eu vou traçar uma reta no final do B, na pontinha da seta do B, paralela ao vetor A, que é isso aí, essa linha pontilhada. E vou traçar no final do A uma reta pontilhada paralela a B, que é essa linha tracejada em verde. Beleza? Tá vendo? Que figura é essa da matemática? É um paralelogramo. Por isso que o nome da regra é do paralelogramo. E como que fica o meu vetor soma, o vetor resultante? É o vetor que liga do início dos dois até onde está a linha tracejada se cruzando. Então, esse é o meu vetor soma, em preto. Beleza? Agora, vamos supor que eu tenha isso daí. Adição de vetores, regra do paralelogramo, que foi o exemplo anterior. Como que eu sei o módulo do meu vetor soma? Eu tenho que fazer o que a gente chama de lei dos cossenos. O ângulo entre os vetores é primordial para a gente saber a lei dos cossenos. Então, a gente vai usar, por exemplo, esse ângulo alfa aí, de preto, na figura. Para eu saber isso, eu vou utilizar essa lei aqui, que diz o quê? Que o meu vetor soma, essa barra, ela só indica que eu estou falando do módulo do vetor, tá? Ou seja, o tamanho do vetor. O módulo do meu vetor S ao quadrado é igual ao meu vetor A em módulo ao quadrado
mais o módulo do vetor B também ao quadrado, mais 2 vezes o vetor A vezes o vetor B, vezes o cosseno do ângulo. Beleza? Então, cosseno, por isso que se chama lei dos cossenos. Então, essa é a equação que vocês vão utilizar para poder calcular o módulo de um vetor resultante. Beleza? Agora, existem casos particulares que vocês não precisam utilizar aquelas fórmulas. Aquela fórmula, né? Perdão. Porque, né, você vai fazer conta à toa. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenha aí um vetor D e um vetor A. O ângulo sendo zero, ou seja, eles estão na horizontal. Então, pego o meu vetor A, no final do A, ligo o D. O meu vetor S ele vai ser literalmente ligando do início do A até o final do D. Se ele é isso, ele vai ser justamente o tamanho da soma do A mais D. Então, é só eu pegar, quando o alfa for zero, pegar o módulo do A mais o módulo do D. Então, eu pego dois vetores e somo diretamente. Agora, quando eu tenho alfa igual a 180, ou seja, um está apontando para lá, o outro está apontando para cá, perdão. O que eu tenho? Eu tenho meu vetor A, só que o meu vetor D vai estar apontando agora para o outro lado. Então, o meu vetor S, o meu vetor soma, ele liga sempre do início do primeiro até o final do último, que é esse vetor S. Ou seja, é como se eu pegasse e fizesse o quê? O A menos o D. Então, não preciso utilizar a lei dos cossenos. É só fazer o quê? A menos D. Só subtrair os vetores diretamente. Beleza? Subtração de vetores. Ah, Bruno, você falou lá da soma. E a subtração? Olha só. Supondo que eu tenha aqui o vetor A. Tá vendo que o meu vetor A aponta para a direita e o meu vetor D aponta para baixo? Se eu quero fazer A menos D, olha o que acontece. Eu coloco o meu vetor A, lembrando lá da regra do polígono, se eu colocar o meu vetor A e fizer menos o D, o que acontece? Ele inverte o sentido, porque é menos o vetor. Então, se fosse mais D, eu colocaria o meu vetor D para baixo. Mas é menos D. Então, em vez de estar apontando para baixo, ele vai apontar para cima. Então, eu tenho que pegar e fazer o meu vetor soma. Como que eu faço o meu vetor soma? Ligo do início do primeiro até o final do último. Esse é o meu vetor soma. Beleza? E aí, como que eu calculo o módulo do vetor soma? O módulo desse vetor, lá antes na soma, eu tinha aquele 2A vezes B cosseno θ somando. Agora, o que mudou é que aqui eu tenho um sinal de menos. Então, eu tenho a mesma expressão que eu tinha antes, só que aqui não é subtração. Se é subtração, nesse lugar aqui eu vou colocar o sinal de menos, negativo. Produto escalar. O que é um produto escalar? É você pegar o vetor e multiplicar por um número. Então, eu tenho o vetor A. Se eu multiplicar ele por qualquer número, ele só vai aumentar de tamanho ou inverter se o número for negativo. Como assim, Bruno? Exemplo. Meu vetor A vezes 1 é o próprio vetor A. Meu vetor A vezes menos 2. Ele vai dobrar de tamanho e vai inverter, porque é negativo. Então, ele dobrou de tamanho e ele inverteu o sentido. E 3 vezes o vetor A, como é que ficaria? É o triplo do vetor A. Então, é pegar o vetor A 3 vezes. Beleza? Então, note que ele vai aumentando de tamanho conforme eu
vou multiplicando por um número. Tranquilo? Agora, isso daqui a gente viu na aula anterior. Eu não falei exatamente com essas palavras, mas o que a gente fazia lá com a velocidade, a decomposição dela, é porque a velocidade é uma grandeza o quê? Vetorial. Então, ela pode ser decomposta nos planos, nos eixos x e y. Como que eu faço para decompor? Vocês lembram? Eu tenho que traçar a linha tracejada e o meu A na direção x, ele vai ser o módulo do meu vetor resultante vezes o cosseno do ângulo, que é esse vetor roxinho. E o y, o AY, que é a componente do A no eixo y, vai ser o módulo do A vezes o seno do ângulo. Isso a gente viu lá na aula passada, na questão de lançamento oblíquo. Então, isso acaba que nem é tanta novidade, essa decomposição nos eixos. Agora, vamos supor que eu tenha os vetores decompostos nos eixos e quero saber o meu vetor resultante. Pela regra do paralelogramo, eu traço duas retas paralelas. A de cima é paralela ao AX e a da direita é paralela ao AY. E do início deles até o final, onde eles se cruzam, eu traço o meu vetor resultante. E como que eu faço para calcular o módulo do vetor resultante? É só pegar. Aqui está faltando um detalhe importante, tá? Aqui é ao quadrado. Faltou isso daqui, beleza? Então, é só pegar o módulo do meu vetor resultante ao quadrado igual ao módulo do vetor AX ao quadrado mais o módulo do vetor AY ao quadrado. Então, é só fazer o teorema de Pitágoras, né? Nada mais, nada menos. Por quê? Porque isso aqui é um ângulo de 90 graus e com eles a gente sabe trabalhar. Beleza? Então, esse foi o nosso conteúdo de hoje, vetores. Desculpa o vídeo extenso, mas é porque o conteúdo é longo mesmo, tá? E o que vocês vão fazer em casa? Eu estou separando dois links para vocês. Um sobre um detalhamento sobre os vetores e outro sobre resolução de exercício com vetores. Então, vocês vão olhar, por quê? Porque na próxima aula a gente vai aplicar essa entidade matemática na física, que a gente ainda não fez isso diretamente, só indiretamente. Então, a gente vai começar a ver características dos vetores, propriamente dito, na física, beleza? Então, até a próxima. Boa semana para vocês.